Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar o outro? Jesus respondeu-lhe: Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. O cego recupera a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram. E Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foste ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão no palácio dos reis. Então o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. Alguém que é mais do que o profeta. É dele que está escrito: Eis aqui envio um mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o caminho diante de ti. Em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu é maior do que dele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, este terceiro domingo do Advento, também chamado de Domingo Gaudete ou Domingo da Alegria, se dá ao fato de que desde o canto de entrada nós somos chamados a esta atitude. Uma atitude alegre, esperançosa, uma atitude de quem reconhece que o Senhor está muito perto de nós. Seja pelo mistério do seu Natal, seja porque ele se avizinha sempre a nós nos caminhos da vida. E então o roxo do Advento dá lugar ao róseo, sinal de esperança neste caminho da vida. Nós, no entanto, nos perguntamos como poderíamos nos alegrar, como poderíamos falar de alegria num mundo como o nosso. Num mundo ferido, num mundo marcado por crises, guerras, dores, por tanta desesperança. Num mundo que parece querer viver tudo no presente, no agora. Num mundo que não consegue mais esperar. Como poderíamos falar de alegria? A liturgia que ouvimos, amados irmãos e irmãs, nos fala que esta alegria, ela não ignora a dor do tempo presente, mas pelo contrário, ela a atravessa. Nós somos chamados a nos alegrar, e nos alegrar no Senhor, portanto, não somos chamados a uma euforia, nem a um otimismo apenas. Não é aquela sensação do vamos fazer que vai dar certo, nem mesmo aquela sensação de que precisamos nos alegrar independente da dor. Não. É uma alegria que nasce precisamente da certeza de que o Senhor está próximo. Nasce, portanto, da proximidade do Senhor. Nós ouvimos na primeira leitura um trecho do profeta Isaías, e não nos esqueçamos que Isaías profetiza no contexto do exílio da Babilônia. Portanto, o povo se encontrava distante de sua terra, distante de seus costumes, distante do templo, distante do Senhor. E então, num contexto em que este mesmo povo achava: o Senhor já se esqueceu de nós, o Senhor não olha mais para nós, o Senhor nos deixou à mercê da nossa própria sorte, aparece Isaías dizendo: alegre-se. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio, germine e exulte de alegria e louvores.
Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenham medo. Poderia parecer num primeiro momento, que Isaías não está olhando para o sofrimento do povo, mas muito pelo contrário. Isaías está dizendo, alegre-se, porque o sofrimento do tempo presente não durará para sempre. Ele continuava dizendo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, Ele vem para vos salvar. Portanto, a alegria que Isaías chama ao povo é a alegria de saber, não estamos sozinhos. O Senhor mesmo vai interferir na história, o Senhor mesmo virá ao nosso encontro, Ele mesmo vai nos mostrar um caminho. E para ilustrar isso, ele usa aquela imagem do deserto que floresce. Como pode um deserto florescer? Só por obra de Deus. E é exatamente isso que Isaías está querendo dizer. No deserto, no meio de situações aparentemente insolúveis, ali o Senhor vai mostrar o seu poder. E é assim que Deus faz, caríssimos irmãos e irmãs. Deus age onde tudo parece morto. E então, quando Ele agir, dizia Isaías, os olhos dos cegos vão se abrir, os ouvidos dos surdos vão se descerrar, o coxo vai saltar como um cervo, se desatará a língua dos mudos. Ou seja, tudo se fará novo. E aquilo que era impedimento para a vida plena, não terá mais vez. Então Isaías chama todo o povo a uma alegria antes da solução total de seus sofrimentos, mas desde já uma alegria por saber que o Senhor vem. Então, queridos irmãos e irmãs, vemos nesta leitura que a alegria, ela não nasce da ausência de desertos, mas ela nasce de uma certeza, da certeza de que Deus caminha com o seu povo, de que Deus não nos abandona. Quantos desertos pessoais, comunitários, sociais, quem sabe nós estejamos vivendo. E no meio destas situações, mais uma vez, somos chamados a recordar, Deus visita sempre o nosso povo, Deus vem ao nosso encontro e Ele vem para nos salvar. Na segunda leitura, ouvimos um trecho da carta de São Tiago, capítulo 5, no qual São Tiago, também no contexto da espera do Senhor, já não mais no contexto veterotestamentário de esperar o Messias que viria, mas agora de esperar o Senhor que virá uma segunda vez, São Tiago dizia, irmãos, fiquem firmes até a vinda do Senhor. Olhem o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vocês, fiquem firmes e fortaleçam vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, amados irmãos e irmãs, São Tiago nos diz, enquanto esperamos o Senhor, enquanto esperamos o nosso encontro bendito com Ele, não podemos cruzar os braços, não podemos achar que agora tudo está nas mãos de Deus, que tudo depende dEle. Não, porque a esperança cristã, nós sabemos, não é passividade, não é deixar de fazer aquilo que devemos. Pelo contrário, é trabalhar com ansiedade por aquele que vem, é esperar aquele que está correndo ao nosso encontro, e para que este encontro seja bendito, então já ir preparando o caminho para que ele possa passar. E esta imagem do agricultor ilustra bem isto, né? O agricultor, primeiro ele lança a semente na terra, aliás, primeiro ele prepara a terra, depois ele lança a semente, depois ele aduba, depois ele espera, mas ele já vai fazendo crescer a alegria da colheita que virá. Então, ficar firmes, não desanimar. Hoje tem muita gente desanimada, não é? Tem muita gente que não sabe mais esperar, e isso diz respeito precisamente a este texto que ouvimos. Nós vivemos cada vez mais no mundo imediatista, no mundo que quer as coisas para ontem. E quando começa a demorar, parece que nós jogamos tudo para o alto como se nada valesse a pena. Não, amados irmãos e irmãs, quem perde a esperança, quem não consegue esperar, perde também a alegria. A impaciência, ela vai gerando angústia. E esta angústia vai nos levando à murmuração e quem sabe até mesmo a endurecer o nosso coração. Quanta gente reclamona por aí, não é?
seja nas nossas famílias, seja no nosso ambiente de trabalho, ou quem sabe nós mesmos. Quanta gente que não sabe mais esperar e porque não sabe esperar, vive reclamando. Reclama. Amados irmãos e irmãs, a alegria amadurece quando nós confiamos no tempo de Deus. Quando nós sabemos que o Senhor age, não no nosso tempo, mas no tempo dele, mas age. E então ouvimos, por fim, o Evangelho de São Mateus, no qual mais uma vez nos era apresentada a figura de João o Batista. Ele está na prisão, portanto está num contexto ali de silêncio, de algum modo de frustração, de limite da vida. E ele manda seus discípulos irem até Nosso Senhor perguntar-lhe: és tu mesmo aquele que devia vir, que nós esperamos, ou a gente ainda precisa continuar esperando um outro? Parece até controversa essa pergunta. Ele tinha por missão exatamente preparar o caminho do Senhor, ser o precursor do Messias. Foi ele quem apontou para Jesus, dizendo: é ele, o Cordeiro de Deus, ele que tira o pecado do mundo. Como é que então agora ele manda seus discípulos perguntarem para Jesus: és tu ou é outro? Amados irmãos e irmãs, tantas vezes a nossa fé será provada nos caminhos da vida. Certo é que João Batista esperava o Messias. Ele tinha uma imagem muito clara do Messias. Vocês lembram do Evangelho de domingo passado? Todo mundo tem uma memória boa, né? Então qual que era a pregação que ele fazia? O machado já está à raiz das árvores. Convertam-se, porque quem não se converter vai chorar amargamente. Resumidamente era isso que ele dizia. Mas agora aparece Jesus. E Jesus que se une com os pecadores, que conversa com os publicanos, Jesus que parece ter muito mais paciência do que aquele Messias com o machado à raiz das árvores. Como é que é isto? Então João Batista se vê diante do Messias, mas não daquele Messias que ele esperava, mas do Messias enviado pelo Pai. E então ele pergunta isto e Jesus lhe responde, evocando aquilo que nós ouvíamos lá na primeira leitura. Jesus não diz nem sim, sou eu, nem nega. Mas Jesus diz: voltem lá para João e digam aquilo que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos estão vendo, os surdos agora estão ouvindo, os paralíticos estão andando, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Se Isaías lá no Antigo Testamento dizia então destas coisas que aconteceriam no dia do Senhor, quando o Senhor se manifestasse em nossa história, agora elas já se realizam na pessoa de Jesus, nosso Senhor. Então nosso Senhor não faz uma teoria sobre ele, sobre a sua messianidade, mas dá sinais concretos de sua ação no meio do mundo. E então aquele povo, e certamente João Batista, pode então se alegrar por reconhecer que Deus está agindo no meio do seu povo, que Deus está salvando o seu povo, que Deus vem, ainda que de meios e por modos inesperados. Por isso ainda que nosso Senhor dizia no Evangelho: feliz daquele que não se escandaliza por causa de mim. Feliz aquele que não se escandaliza. Amados irmãos e irmãs, depois de ouvirmos estas leituras, nós entendemos que a alegria cristã, ela é uma alegria pascal, porque é uma alegria que não nasce do fato de não termos problemas, pelo contrário. Se estivermos esperando uma vida perfeitinha para sermos alegres, lamento em dizer que nunca seremos. Mas a alegria cristã nasce precisamente da certeza da Páscoa, daquela certeza de que a cruz e a alegria caminham juntas. Ela não é ausência de lágrimas, mas ela é uma certeza, a certeza de que Deus não nos abandona, de que Ele vai ao nosso lado, de que Ele se encaminha conosco pelos caminhos da vida. É aquela certeza de que a morte não tem a última palavra. Aconteça o que acontecer, se estamos unidos ao Senhor, então estamos sempre no melhor lugar. E então temos um grande desafio: sermos testemunhas desta alegria no meio de um mundo que não vive mais a alegria. Papa Francisco sempre falava de cristãos que vivem com cara de quaresma sem Páscoa.
Será que somos nós assim? Cristãos com cara de quaresma sem Páscoa? Tem muita gente que já esqueceu desta proximidade do Senhor. Muita gente que, muito embora o Senhor esteja ao seu lado, caminhando, dando força, alentando a seguir em frente, caminham como que sozinhos. E por isso mesmo, caminham na tristeza. Nós precisamos recordar que Deus já venceu a todos os inimigos de nossa humanidade. E então, testemunhar pelos caminhos da nossa história esta alegria que provém do Senhor. Então nos perguntamos, onde está a nossa alegria? Onde está alicerçada a nossa esperança cristã? Será que nós temos sido sinais de esperança ou de desânimo? As pessoas nos reconhecem por nós sermos pessoas alegres ou por nós reclamarmos de tudo. Tem gente que a gente até evita chegar perto, né? Porque a gente sabe que chegando perto vai reclamar. Se está sol, porque está sol. Se está chuva, porque está chuva. Vai reclamar sempre. Amados irmãos e irmãs. Então, alegremo-nos. Não porque o mundo está perfeito, mas porque o Senhor está perto de nós. Ele é fiel. E olhemos então para Maria, a mulher da esperança, a mulher da alegria, a mulher do advento. Ela soube guardar sempre a alegria no seu coração. Ela soube preparar sempre sua vida para realizar a vontade do Senhor. Então preparemos-nos para o Natal, mais do que com enfeites, preparemos a nossa vida, guardando uma fé viva, guardando uma esperança firme, cultivando a alegria que vem do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.